Então, galera, aqui a gente caiu nesse algoritmo para criar um, um algoritmozinho que receba do usuário um número e informe a soma dos primos antes desse número. Por exemplo, se recebeu 10, ele informa os primos, a soma dos primos 2, 3, 5, 7, que dá igual a 17. Ok, então basicamente o funcionamento desse algoritmo é o seguinte: você vai pegar o n-1 e testar se ele é primo. Se ele não for primo, passa para o n-2, passa para o n-3. Você vai testar com todos os anteriores ao n, ver se ele é primo ou não, e daí fazer a soma apenas dos que forem primos, tá? Então, seguinte, primeiro nós vamos aqui para as nossas variáveis. Eu vou receber um número, vamos começar com isso. Então já tenho aqui uma leitura de um número, beleza, um número inteiro. Agora eu quero verificar se ele é primo ou não, ok? Se fosse só verificar esse número, era mais simples, mas como é o anterior, nós vamos fazer o seguinte: para inteiro, vou fazer o seguinte, eu vou declarar esses contadores aqui em cima, tá? Eu vou dizer que o meu primeiro contador vai ser I e o segundo contador vai ser J. Então, para I, o meu I, ele vai receber o que? O N menos 1. Já eu explico essa estruturazinha, tá? E o I, ele vai contar até que ele seja maior que 1. Ou seja, até ele ser 2. E aqui eu vou decrementar o I. O que vai acontecer aqui? Se eu receber 10, o meu I vai começar de 9, certo? E ele vai decrementando 1, ele vai ser 8, depois ele vai ser 7, 6, 5, assim por diante. Só que ele vai decrementar só enquanto ele for maior que 1, certo? Porque o 2, ele é o menor número primo. Então, a gente não precisa levar em consideração o 1 dessa vez, ok? Então, o que consiste o número primo? Temos duas observações. Ele é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Segunda observação, ele tem apenas 2 divisores inteiros, ou seja, que o resto da divisão dá 0, certo? Ele tem apenas 2. Então, sabendo disso, a gente pode fazer um outro par aqui dentro. Para que esse par? Para que eu possa fixar esse número. Por exemplo, aqui eu peguei o I sendo igual a 9, tomando aqui como exemplo que eu recebi um 10 no meu número, certo? Que eu li um 10. Então aqui eu tenho um 9. Então eu vou testar se esse 9 é divisível por todos os outros que vêm depois dele. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho um 9, né? Então eu vou ter aqui um J. Esse meu J aqui eu vou dizer que ele é 1, tá? Porque eu vou fazer a divisão por ele. Esse meu J aqui ele vai aumentar até ele ser, menor, enquanto ele for menor que n, e aqui no final eu incremento ele, tá? Então esse ele é o contrário do primeiro. O primeiro ele está decrementando e o segundo ele está incrementando aqui, ok? Ou seja, é um decrescente e outro crescente. Então aqui eu vou testar se o resto da divisão desse meu i, que no caso, tomando como exemplo que eu li um 10, eu tenho aqui um 9. Se o resto da minha divisão desse i por j, certo? Se isso aqui vai ser igual a 0. Se isso for igual a 0, eu vou precisar de um contador para contar quantos divisores ele tem, certo? Mais uma vez, o que está acontecendo aqui? Deixa eu só organizar isso aqui com espaços, ficar mais nítido aqui, certo? Então aqui, ó, esse meu i, ele vai receber o n menos 1, ok? Ou seja, se eu digitei 10, ele vai receber 9. Beleza, aqui ele vai
de 1 por 1. Só que no momento que ele recebeu 9, ele cai aqui para esse par de baixo, onde ele vai pegar o j, que está começando de 1, e vai dividir o i por j. Então, i dividido por j, ou seja, 9 dividido por 1, resto da divisão, ok? 0, né? Então aqui eu vou acrescentar, vou chamar aqui de divisores, recebendo 0, e eu vou dizer que meus divisores vão receber um incremento também. O que eu tenho com isso? Eu tenho os números, o número de divisores de cada um desses números que eu pegar aqui para começar a dividir. O primo, ele não tem apenas 2 divisores, que é ele mesmo e 1. Então, qualquer outro número que tenha mais de 2 divisores, logo, não vai ser primo. Sabendo disso, eu posso fazer um outro se aqui, dizendo que se os divisores contiverem aqui o valor 2, então eu vou fazer uma soma de primos. Eu vou pegar esse i, que é um primo, logo porque os divisores dele foram apenas encontrados 2 exatos, né, divisores que o resto da divisão dá 0. Eu vou fazer uma soma, eu vou guardar aqui, ó, soma, que como eu vou usar ele para contar, eu tenho que inicializá-la, então eu vou dizer que soma recebe. Toda vez que eu vou fazer uma conta desse tipo, eu preciso dizer que a coisa que vai armazenar recebe ela mesma, recebe o espaço dela. Então, primeiro ela recebe 0, aí é que eu adiciono o outro conteúdo, o i, porque no caso, para ele não substituir, se eu fosse colocando só para ele receber o i, ele ia receber só o próximo primo que ele encontrasse aqui, certo? Ele não ia somar um com o outro. Deu para entender isso? Então, ora, se eu já tenho aqui a soma dos primos, agora é só mostrar, né, a soma. Só que tem um detalhezinho antes. Aqui eu estou utilizando essa variável para incrementar os divisores, certo? Então aqui no caso, se ele encontrou um primo, é porque esses divisores foram iguais a 2. Ok, então tá o primo, ele somou aqui. Só que depois ele vai fazer com outro número, vai fazer com 8. Se o 8 for primo ou não, aqui já vai ter 2, certo? Os divisores que eram 0 aqui em cima, aqui já vai ter 2. Ele já foi incrementado uma vez, ok? Então vai passar a ser 4 ou mais, ok? Então aqui já não vai, essa minha condição aqui, ó, ela já não vai mais ser satisfeita na segunda vez que eu parar a rodar. Então eu não vou saber quantos primos eu vou ter, o meu algoritmo vai estar incerto. Como é que eu resolvi isso? Depois que eu fiz a soma, eu vou até colocar aqui uma chave que o início e o fim desse se, tá? Porque esse aqui é importante. Depois que eu fiz isso, não interessa mais para mim o valor desses divisores. Então eu vou pegar aqui divisores e vou zerar. Desculpa, vou dizer que ele recebe 0. Pronto. Então, porque aí ele vai passar para o próximo número. Vai passar para o 8, para o 7, para o 6, sempre com o divisor 0. E aí ele vai somando para ter a quantidade exata de divisores daquele número. Certo? Então aqui, por último, quando eu encerrei aqui, eu posso só mostrar aqui o valor da minha soma dos primos. Então vamos só testar aqui, ó. Se eu digitar 10, eu tenho 17. Mesmo modelozinho aqui do exemplo. Vamos testar outro? Vamos testar aqui com 5. Soma deu 5. Será que foi erro? Acontece que antes do 5, os primos são 2 e 3, que somados estão iguais a 5. Ok? Se fosse o 7, eu tenho 2, o 3 e o 5 antes do 7, que são primos. Então, dá 10 também. O algoritmo está funcionando. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Até mais.